Boa noite. O setor automotivo registrou em outubro a primeira queda em produção de vendas internas deste ano. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, já anunciou o socorro financeiro do Banco do Brasil. 4 bilhões de reais serão injetados no setor, mas isso não vai influenciar o segmento de carros usados, o mais prejudicado com a crise econômica mundial. Xavier decidiu comprar esse carro, mesmo com o aumento da taxa de juros, a diminuição dos prazos de financiamento e a dificuldade para se fazer cadastro nas financeiras, que estão mais exigentes para evitar a inadimplência. Medo que as taxas de juros aumentassem ainda mais com essa crise mundial, então eu optei por acelerar. Na realidade eu ia comprar esse carro em janeiro, então eu preferi fazer agora com medo que piorasse mais ainda a situação. As taxas de juros para financiamentos em carros usados, que antes eram de 1,6%, agora estão em média 2,2%. O dono dessa loja de carros seminovos teve que criar alternativas para compensar os juros altos. Pelo carro de Xavier, ele cobrou R$45 mil, 3 mil a menos do que o valor do automóvel. Bem, a gente está tendo que criar alternativas novas, né? Ir atrás dos clientes, da nossa base de clientes, e oferecer, anunciar, entendeu? Criar novas fontes para que a gente possa realmente girar o nosso estoque e, consequentemente, honrar os nossos compromissos, né? E esperamos que com um prazo curto, né? Em um prazo curto nós possamos voltar a reviver aqueles bons tempos, né, que tínhamos nesse segmento de carro. Nos bons tempos ele vendia 20 carros por mês, agora são vendidos no máximo 13. Para se ter uma ideia na prática de como a crise afetou o setor de seminovos, é só dar uma olhada no preço dos carros antes da crise. Este 2006, por exemplo, custa R$29 mil. Se antes da crise eu quisesse financiar 80% dele, ao final de 60 meses teria pago R$38 mil. Agora, o mesmo carro está R$7 mil mais caro. Os carros novos também foram atingidos com a crise. A ajuda do governo de R$4 bilhões nos bancos das montadoras ajudou as concessionárias a manter as taxas de juros para financiamento. Essa economista explica que esse tipo de ajuda do governo para a indústria de carros novos sempre aconteceu, porque esse setor gera mais empregos que o de carros usados. O carro novo, para a gente produzir, a gente gera muito emprego. Então a gente usa a fábrica que faz o pneu, a fábrica que faz o vidro, que faz o retrovisor, que faz o volante. Então a gente gera muito emprego. E aí o governo, de fato, ele tem que buscar, estar incentivando para que esses empregos não só sejam gerados, mas principalmente nesse momento de crise, para que eles sejam mantidos. Então a prioridade do governo é dar continuidade ao processo de venda de carro novo. E aí os carros usados, de fato, tendem a perder ainda mais valor. Nessa loja de carros novos, as taxas de juros vão até 0,99%. Mas mesmo assim, as vendas em outubro caíram 15%. Para atrair os consumidores, a concessionária oferece vantagens. A montadora dando bonificação em toda a linha de 2, 3, 4 mil reais. As taxas de juros lá embaixo também subsidiadas pela montadora, né? Taxa de 0,20, 0,99, coisa que há 2 meses atrás não existia isso. Para amenizar um pouco a tão falada crise, as montadoras estão se mexendo e facilitando ao máximo a venda do carro novo. Então é a hora do consumidor sair às compras em veículos, né? Mas a economista diz o contrário. Trocar carro, se realmente necessário, se não, aguarda mais um pouco. A crise financeira mundial fez a maioria dos consumidores frear os gastos de fim de ano. E, diante das incertezas, especialistas orientam a usar o 13º salário para pagar dívidas e entrar em 2009 livre do vermelho. As facilidades no pagamento estão nas vitrines das lojas. As compras podem ser divididas em diversas parcelas, mas é preciso ter cuidado. De acordo com uma pesquisa do FEComércio feita neste mês em Maceió, 47% dos consumidores têm contas atrasadas ou estão endividados. Esta economista alerta: com a crise financeira internacional, o consumidor deve evitar parcelar as compras. Se eu olho e digo assim, olha, o meu orçamento cabe uma parcela de 399, assume no máximo 299, por quê? Porque daqui a 10 meses o preço de tudo aumentou, menos a parcela. Só que as outras coisas aumentaram, vai faltar dinheiro para pagar a parcela. E o que será que o consumidor vai fazer com o 13º salário este ano? Gastar
ou pagar as dívidas? Para comprar um móvel novo. O estofado, eletrodoméstico, a gente precisa, aí vai ser investido nisso. E para pagar dívidas, você geralmente não usa? Uso, mas aí é só em janeiro as dívidas, só quando vem em janeiro. Então você guarda um pouquinho do 13º para isso? É, exatamente. Para pagar os débitos. As dívidas? É isso aí. São muitas dívidas? Muitas. Ai, minha filha, tanta coisa para pagar. Janaína já decidiu, vai guardar o dinheiro extra para os gastos com a viagem da filha para o exterior. E as dívidas vão ficar para depois. Porque eu pretendo negociá-las para pagamento à vista. Eu até tentei verificar a questão de parcelamentos, mas os juros não eram viáveis. E eu achei a melhor opção guardar o dinheiro e efetuar o pagamento à vista. Para a economista, Janaína deve pagar as dívidas, já que em janeiro surgem outras despesas. Pega suas contas do ano passado e vê o que você gastou em janeiro. Com certeza está lá IPTU, IPVA, matrícula de colégio, né, material didático. Então, vê o que você gastou, né? Pega, pelo menos esse valor que foi gasto, já guarda. Sobrou alguma coisa do 13º? Nossa, eu estou com alguma dívida. Paga. E aí sim, as festas de fim de ano, os gastos de fim de ano só devem ser feitos depois que você já tem garantido pelo menos a quitação das suas atuais dívidas.